Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos. Salto tem 37 anos, é formado em Economia e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É professor de Finanças Públicas do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, integrante do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Foi o primeiro diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Em 2022, foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Felipe Salto, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Rodine, um prazer estar aqui com vocês do Poder 360 e agradeço aí em nome da Warren também por esse espaço. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Felipe, eu começo essa entrevista perguntando sobre o pacote fiscal do governo Lula. A equipe econômica agora tenta fazer o ajuste das contas públicas pelo lado da despesa. Na sua avaliação, as medidas pensadas para revisar gastos são viáveis para a execução? Bom, é importante dizer o seguinte, o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tem conseguido, desde o início do governo Lula, uma série de avanços do lado da arrecadação, principalmente. Foram aprovadas, por exemplo, 9 medidas tributárias, dentre elas a questão do voto de qualidade do CARF, que é aquele contencioso administrativo tributário, a nova lei das transações tributárias, a tributação dos fundos exclusivos, chamados fechados, a tributação dos investimentos no exterior, as offshores e outras ações importantes. Tanto que a arrecadação está crescendo cerca de 9% acima da inflação, se a gente pegar de janeiro a outubro contra o mesmo período do ano anterior. O problema é que a despesa continua crescendo bastante. E o déficit público esperado para esse ano, por exemplo, é de algo como 60,4 bilhões de reais na projeção da Warren e do próprio governo de 68,8 bilhões. A despeito da melhora esperada para esse ano desde o ano passado, quando o déficit encerrou em 230,2 bilhões, ainda há um longo caminho até a geração de superávites primários, que é o que a gente precisa fazer para estabilizar a relação dívida-PIB. É por essa razão que essa sinalização do ministro Fernando Haddad, de que anunciaria medidas dentro de um plano de gastos ou um pacote de cortes de gastos, essa sinalização é tão importante e tão relevante. Claro que quanto mais o tempo passa, mais o mercado vai especulando e vai turbinando variáveis como a taxa de câmbio, né, o dólar e a questão dos juros também, a curva a termos de juros, que está bastante pressionada, mas a minha percepção é que por aquilo que está saindo na imprensa e que a gente vem interpretando das sinalizações do próprio governo, essas medidas devem ter uma relevância grande e devem atacar questões como benefícios sociais ineficientes, a exemplo do abono salarial, mexidas nessas regras, a tentativa de aplicar o limite de crescimento dos gastos previstos no novo arcabouço fiscal para os gastos obrigatórios. É claro que tem que ver os detalhes disso. Os orçamentos da saúde e educação, que hoje crescem pela receita, o que já não faz mais sentido em relação ao que se previa lá na Constituição de 88, e também Previdência, né, como o caso da Previdência dos militares, apesar das mudanças que foram feitas na Previdência dos militares com aquela lei aprovada em 2019, junto com a reforma geral da Previdência Social, ainda há muito por fazer. E outra frente importante são os gastos tributários, as renúncias fiscais, que são dinheiro público deixado sobre a mesa, recursos públicos deixados sobre a mesa e que hoje já ultrapassam 540 bilhões de reais. Você falou aí dessas renúncias fiscais. Recentemente a Receita Federal divulgou uma lista em que mostrava que clubes de futebol, influenciadores digitais, músicos, entre outros, famosos, utilizaram desse tipo de renúncia que foi feito especificamente para auxiliar as pessoas ou empresas durante a pandemia, empresas do setor de eventos. Então, o governo também
acertou no sentido de querer acabar com o PERSE? Eu acho que o PERSE é um exemplo típico de uma boa intenção que vira uma espécie de monstro que depois você não consegue mais controlar, né? As invenções dos benefícios fiscais, as desonerações, os regimes especiais, os regimes diferenciados, toda essa sorte de diferentes tipos de renúncias tributárias costumam ter essa característica. É claro que você não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho, porque tem algumas renúncias que fazem sentido, benefícios que de fato geram emprego e que têm contrapartida clara e prazo definido, mas não é o caso de uma grande parte dessas denúncias tributárias. Por exemplo, os abatimentos de gastos com saúde no imposto de renda pessoa física. Você conseguiria economizar 25 bilhões de reais acabando com isso, só com esse gasto tributário. Ainda na questão do pacote de gastos, essas medidas propostas pelo governo são suficientes para estabilizar a trajetória da dívida pública e assegurar os superávites primários a partir de quando, na sua visão? A Warren já tem essa projeção ou não? Bom, precisa esperar o que vai ser o pacote, na verdade, né? Na nossa avaliação tem duas dimensões importantes. Uma é o curto prazo, porque para 2025 a gente projeta um déficit de quase 1% do PIB, e isso significa que a meta fiscal, receita menos despesa sem considerar o juro da dívida, teria que ser alterada nesse caso, né, dado o cenário que a gente tem hoje. Agora, se o pacote fiscal for relevante já para o ano que vem e vier com pelo menos 40 bilhões de cortes efetivos, né, e o Congresso aprove, no caso, se depender de PEC, de projeto de lei complementar, etc., tem que passar pelo Congresso, e isso vai ser bem visto, né, pelo mercado e vai ser suficiente para resolver o curtíssimo prazo. Mas tem uma segunda dimensão que é a sustentabilidade do arcabouço fiscal, da Lei Complementar 200 de 2023, que é a nova regra para as contas públicas aprovada pelo próprio governo Lula no ano passado, e também a sustentabilidade da dívida. Não adianta só cumprir o arcabouço, vai ter que voltar a gerar superávit primário. Para a gente saber se o pacote vai ter esse condão, nós vamos ter que esperar a divulgação das medidas e do detalhamento. Claro que tem um cardápio extenso de medidas que pode ser endereçado, mas não tem como a gente adivinhar, né? Claro que as sinalizações vêm sendo dadas, tem muito balão de ensaio na imprensa também, mas o que a gente percebe é que o pacote está guardado, se é que ele já existe, formulado na sua íntegra, as 7 chaves, né? Hoje já tem uma estimativa de que em 2025 a economia seria de 30 bilhões e em 26 de 40 bilhões. Nos próximos 2 anos, totalizando 70 bilhões. É crível, na sua visão, essa projeção para corte de gastos ou revisão de gastos? Eu acho pouco 30 bilhões para o ano que vem. Precisa de pelo menos 40, porque quando a gente faz as projeções aqui na nossa equipe, Josué Pellegrini e eu, o que nós estamos identificando é que o crescimento da receita previsto para o ano que vem não vai ser tão robusto quanto foi 2024, porque uma série de medidas que eu mencionava para você em resposta à sua primeira pergunta, elas têm aquela característica de atipicidade, né? Então uma parte é permanente e uma parte é atípica. Então vai ser um cenário em que, dadas as projeções de despesa do próprio orçamento ainda não aprovado, né, a proposta de lei orçamentária anual em tramitação no Congresso e as nossas projeções para a receita, o que a gente percebe é que teria que cortar 43,1 bilhões de reais por meio de contingenciamento ou bloqueio de gastos ao longo do ano que vem, por exemplo, na hipótese de não haver nenhuma medida adicional, que já não é mais o cenário base, né, porque agora vem esse pacote fiscal, para que a meta fosse cumprida. Mas a meta considerada aquela banda inferior de 31 bilhões de reais e também a não contabilização de precatórios em razão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, na ordem de 44,1 bilhões. Então veja como o cenário é complexo. Para entregar um déficit de 75,1 bilhões, que representaria cumprir a meta com esses 2 subterfúgios que eu acabei de mencionar, ainda assim você precisaria cortar 43,1 bilhões de reais. É nesse sentido que o governo precisa apresentar um pacote relevante, não só com medidas que tenham efeito ao longo do tempo,
mas também por curto prazo, porque nós estamos com um déficit significativo e uma dívida que não para de crescer. Agora, no último dado do Banco Central, que é quem calcula as estatísticas de dívida bruta aqui no Brasil, a gente viu um arrefecimento no curtíssimo prazo, mas é pontual. A tendência é de crescimento, porque a taxa real de juros está muito alta e a taxa de crescimento, apesar da estimativa nossa, por exemplo, de 3% para esse ano e do mercado, não é suficiente para dar conta de estancar essa sangria do endividamento público. Os militares fizeram um gesto e sugeriram à Fazenda mudanças. Uma delas diz respeito a uma idade mínima de 55 anos para passar para a reserva. Também devem acabar com a chamada morte ficta, quando os militares são considerados inaptos para o serviço e expulsos, e mesmo assim os familiares continuam com acesso aos benefícios e recebendo salários. Gostaria até que o senhor falasse sobre esse assunto. Olha, esse é um ponto importantíssimo, né? Quando o ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, conseguiu aprovar e promulgar a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, a chamada emenda constitucional 103, foi um avanço importante que já vinha, inclusive, de esforços do governo Temer e dos governos anteriores, que redundou na aprovação e promulgação dessa emenda constitucional. Mas os militares, eles tiveram um tratamento especial. Houve ali um projeto de lei que também foi aprovado e que endureceu um pouco as regras, né? Por exemplo, contribuições sobre as pensões dos militares, a questão do tempo de serviço, mas algo muito mais abrandado, digamos assim, e muito mais superficial do que o que foi feito no caso do regime geral de previdência social, né? E mesmo dos servidores em geral, que hoje tem que respeitar o teto, né, do INSS. Então, é uma área que precisa ser atacada, é sensível politicamente, como a gente sabe, mas é uma espécie de fruto maduro que está próximo das mãos. Todo mundo tem que dar a sua cota de colaboração. Isso é fundamental. Não dá para ter uma previdência especial para um tipo de trabalhador, mesmo esse trabalhador sendo, no caso, um militar. O mercado financeiro estima que a inflação será de 4,64% em 2024, ou seja, acima do teto da meta, que é de 4,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai fazer a última reunião desse ano em dezembro. Diante desse cenário, há chance de uma elevação acima de 0,5 ponto percentual na Selic? Acho que há chance, sim, do ciclo de alta da Selic persistir. E nós também temos projeções para a inflação similares às que você colocou, e isso me preocupa, porque a inflação é um problema que precisa ser cuidado sempre no detalhe e não pode descuidar, né? Parece que está tudo sob controle e, de fato, quando a gente olha em termos gerais, não há um problema do ponto de vista de alta descontrolada de preços ou generalizada, mas, de fato, nós estamos aí caminhando para uma inflação bem mais alta do que a própria meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Isso, de certo modo, preocupa, tem a ver também com as pressões na taxa de câmbio, e a própria taxa de juros muito alta acaba ensejando um gasto público também significativo, porque cada ponto percentual na Selic, nós estamos falando de pelo menos, em termos anualizados, 50 bilhões de reais de gastos, né, financeiros. Para mudar isso, você vai ter que ter um choque de credibilidade, de confiança na política fiscal, e o primeiro passo é o que nós estávamos discutindo em resposta às suas perguntas anteriores, né? Esse pacote fiscal não é uma bala de prata, mas ele pode representar um primeiro passo na direção de uma política fiscal mais coerente, também com a política monetária que possa voltar a trazer juros mais baixos num futuro não tão distante. E a Warren estima que a taxa básica de juros será de quanto em 2024? Olha, nós entendemos que ainda persiste um ciclo com altas de 0,5 ponto percentual. Provavelmente nós ainda vamos ter o Banco Central conduzindo esse ciclo de aperto monetário até que se tenha a solução desse problema que a gente mencionava, que é a questão fiscal, né? Ou pelo menos o início de uma solução que ataque mais claramente o gasto público, o lado da despesa pública federal, também a parte que toca aos estados e municípios, que normalmente
esse tema é deixado de lado, mas nós temos também um quadro fiscal que não é tranquilo, principalmente quando a gente olha o detalhe, né, dos estados e municípios. De modo que esse ciclo de aperto monetário ainda deve continuar. A própria ata do Copom, da última reunião do Comitê de Política Monetária, deixou clara essa preocupação com o desajuste fiscal e necessidade de ações mais concretas. Então, é disso que depende o encerramento do ciclo de alta da Selic, de modo que aqui na UOR nós prevemos que ainda vai continuar até o final do ano, podendo se estender para o ano que vem. Então, na prática, a taxa básica encerraria 2024 em 11,75% ao ano. Pelo menos, né? Pelo menos. Você falou no começo da entrevista sobre o dólar. A moeda norte-americana está em patamar acima de R$ 5,00 desde 28 de março de 2024. Ou seja, são quase 240 dias nesse nível bastante elevado e que, no fim das contas, pressiona a inflação. Novamente, sobre o pacote, será que há robustez no pacote fiscal para acalmar o câmbio? A minha percepção é que há exageros na precificação do câmbio e dos juros. É que não adianta você brigar com o mercado, né? Você tem que tomar ações concretas que convençam os agentes econômicos ao fato de que há uma situação melhor do que eles estão vislumbrando. Então, essa taxa de câmbio que bateu patamares muito próximos de R$ 6,00 por dólar, não tem nada a ver com as condições do nosso balanço de pagamento, das contas externas, que são bastante razoáveis. A gente tem uma balança comercial projetada para esse ano de cerca de 85 bilhões de dólares. No ano passado, quase 100 bilhões de dólares. Um déficit em conta corrente, que é aquele resultado entre as transações em dólares entre os residentes e os não residentes no país, incluindo a conta de comércio, mas também a balança de serviços de rendas e juros, que é um déficit totalmente coberto por investimento externo de boa qualidade. De modo que não há justificativa para uma taxa de câmbio tão pressionada, a não ser o prêmio pelo risco que está sendo vislumbrado nesse momento. E é por isso que a questão fiscal tem um papel tão importante para desanuviar esse quadro que hoje está bastante turvo ainda. Estamos chegando perto do final da entrevista. Eu gostaria de perguntar ao senhor quais são as implicações da eleição de Donald Trump para economias emergentes como a do Brasil. Esse é um ponto importante. Nós temos, nesse momento, talvez um rearranjo da política externa brasileira. Haja vista a reunião do G20, esse movimento e essa deferência toda que nós demos, né, enquanto o governo brasileiro à China, às lideranças que foram recebidas aqui. E isso significa que o Brasil está voltando a praticar um certo multilateralismo, no sentido pragmático de obter mais acordos comerciais, aumento das exportações de maior valor agregado, para recuperar esse processo de desindustrialização que já leva mais de 20 anos. Isso é importante. Os Estados Unidos, obviamente, é um player fundamental, não só no mundo, mas para nós também, emergentes. E eu entendo que, a despeito de um viés mais protecionista que possa ter a política econômica do presidente eleito, Donald Trump, isso não vai nos afetar de maneira nevrálgica, né, e diretamente, porque aquilo que nós praticamos em termos de comércio, de exportações e importações, e a boa diplomacia que a gente tem no Brasil, qualificadíssima, né, profissionalizada, isso tudo garante uma certa estabilidade, né? Não que não possa haver tropeços e solavancos, mas aquela expectativa mais pessimista de que a eleição do Donald Trump poderia nos prejudicar, eu acho que não se verificou e não vai se verificar ao longo dos próximos 4 anos. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista-chefe da UAR Investimentos, Felipe Salto. Eu que agradeço, Rudine, agradeço também ao Poder 360, a todos os amigos aí, jornalistas. Vocês têm feito um trabalho muito importante e é fundamental esse tipo de diálogo e de discussão para que a gente possa espalhar ideias que ajudem, né, no debate público e na construção de uma política econômica mais eficiente, mais eficaz a cada dia. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa.
Essa entrevista foi realizada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.